Eu não entendi nada, ele acordou bem cedo e geralmente quando ele tava de folga ele não costumava acordar cedo. E ele falou que tinha que resolver um negócio e que ele já voltava e que quando ele voltasse ele teria uma surpresa pra mim. Eu falei que tudo bem, fiquei esperando e aí ele voltou mais ou menos assim umas meio-dia com a minha sogra. E a minha sogra estava segurando um bebê branco. Eu fiquei olhando aquela situação e falei, bom, vai ver, é filho de alguém, né? Tudo bem. E aí eles entraram, só que meu marido tava com uma bolsa enorme, que parecia ser uma bolsa assim, saindo da maternidade, sabe? Ou tipo aquela bolsa assim que alguém preparou, que cheia de roupinha de neném e tal. E ele chegou com ela, minha sogra com o neném no colo, completamente encantado, olhando pra ele, sabe, brincando, não sei o quê. O menino devia ter mais ou menos uns 2 meses. Ele era um RN, mas não era um RN, tipo, ai, acabou de nascer. O meu marido colocou a bolsa no chão. E aí a minha sogra olhou pra mim e falou, parabéns, você vai ser mãe. Na hora eu comecei a rir, falei, como assim? Eu não tô grávida, se eu fosse ser mãe eu ia saber, como assim eu vou ser mãe? E aí ela falou, não, esse daqui vai ser o seu filho, você não vai poder ter filho. O meu marido do lado dela, calado, só olhando a situação. E eu comecei a fazer perguntas, como assim? Esse é meu bebê, de quem é essa criança? Que brincadeira é essa? Do que vocês estão falando? E aí meu marido começou, amor, calma, ela vai te explicar, foi a única forma que eu achei pra poder deixar tudo em harmonia, mas a gente vai amar esse bebê, ele também é meu, eu sei que você também vai amar. E aí eu comecei a perguntar pra ele o que tava acontecendo, porque eu já comecei a ficar nervosa. A minha sogra simplesmente entrou pra dentro de casa, botou a criança dentro do meu quarto, em cima da cama, forrou lá tudo bonitinho, e eu olhando aquela situação, tentando falar com ele pra ele me contar, já que a mãe dele tinha ido pro quarto, ele falou, não, espera a minha mãe voltar, que a minha mãe vai contar junto comigo e tudo mais, e eu já ficando nervosa. A minha sogra voltou e ela falou com toda a naturalidade do mundo, com toda a calma do mundo, que ela e o meu marido tinham feito um acordo há um ano atrás para que ela me aceitasse e que seria somente eu a pessoa negra na família e que nós nunca teríamos um filho porque ela nunca teria um neto negro. O meu marido, apesar de não ser racista, segundo ele, acabou aceitando para poder ter a família dele de volta. Então o que eles fizeram? Meu marido simplesmente namorou com uma mulher aleatoriamente só pra poder ter um filho, pagou essa mulher junto com a minha sogra, tudo pelas minhas costas, eu não sabia de nada. Essa mulher engravidou, essa mulher teve um neném com 2 meses, ela deu pro meu marido e meu marido tinha ido lá buscar junto com a minha sogra. E eu simplesmente ia ter que criar a criança como se fosse meu filho, era um menino, né, o bebê, e eu não poderia ter filho com meu marido pra que eu não arriscasse que ele nascesse ou moreno, ou negro, ou mais escurinho, como ela falava. Na hora eu fiquei ali chocada, mas eu não era mais uma menina, né? Eu não tinha mais aquele medo em relação ao racismo. Eu olhei pro meu marido, que era sinceramente a única pessoa que eu tinha que exigir uma explicação, e falei pra ele, se isso não é preconceito, isso é o quê? Porque ele falou que não era preconceituoso, ele falou que não era racista, mas ele aceitou quando a mãe falou que não poderia ter um filho negro. Um neto negro, né, na verdade. E aí ele falou que foi o meio termo que ele achou, começou a me pedir perdão, disse que não sentiu nada com mulher. Eu falei, além de você me trair,